cuidador familiar, cuidador profissional, terapeutas, profissionais da saúde. O diagnóstico é importante, principalmente para que nós possamos dar um bom tratamento, principalmente para que nós possamos cuidar e dar dignidade para os nossos pacientes e os nossos familiares. Olá, meu nome é Ney Maria, sou fisioterapeuta e hoje eu quero conversar com você referente a diagnóstico de demências, qualquer tipo de demência. E para isso, precisamos ter cautela, precisamos ter cuidado com a nossa fala para que nós não venhamos a dar diagnóstico precoce. E para isso, precisamos ter consciência que só o médico pode dar diagnóstico clínico. Só o médico pode dar um diagnóstico de demência. E mesmo assim, as demências, uma grande maioria, o paciente precisa fazer uma biópsia ou uma necrópsia. Então, nós não podemos, por acharmos, por achismo, dar diagnóstico. Então, só cabe ao médico. Nós podemos sim pré-avaliar, observar e, juntamente com o médico, talvez poder fechar o diagnóstico de demência ou talvez tirar o diagnóstico, excluir o diagnóstico de demência. E aí, quais são as especialidades que nós podemos procurar para que esses médicos possam nos ajudar? Então, nós podemos procurar um neurologista, um neurofisiatra, um neuropsicólogo, nós podemos procurar um geriatra e também o psiquiatra. São apenas esses médicos? Esses são os mais indicados. Mas eu conheço pessoas que teve o diagnóstico confirmado com um cardiologista, com um clínico geral. Então, às vezes, muitas vezes, tem alguns médicos que têm muito tato, estudam demências. E às vezes é de uma outra especialidade e começa a estudar as demências, começa a estudar as doenças dos idosos e acaba que se torna um especialista naquela área. Cabe a nós, depois de ter esse médico, avaliar o diagnóstico e avaliar como que está sendo o tratamento. Por quê? Porque, na maioria das vezes, é diagnosticado demência de Alzheimer. Mas, dependendo do tratamento, da evolução, às vezes nós observamos que aquele paciente, ele está piorando. Os medicamentos não estão tendo um efeito bom para ele. Então, é interessante, às vezes, nós procurarmos mais de um especialista, mais de um médico. Ele deu o diagnóstico, procure mais um, mais dois. Procure no seu estado, na sua cidade. Comece a perguntar para um amigo, para alguém que já teve a demência, quem é que ele buscou ajuda. Então, não fique apenas no médico, principalmente no começo da demência. Tá, você já encontrou o médico, ele já diagnosticou. E como é que geralmente é feito esse diagnóstico? Geralmente o médico faz exames, exame de urina, exame de sangue, tomografia, ressonância magnética, um PET scan. Ele faz até punção da medula. E aí, ele pode ou não fechar com um diagnóstico
de algum tipo de demência. Mas também nós temos um exame muito importante. É o mini exame do estado mental do paciente. Nesse exame, o médico ou o especialista, um psicólogo, vai avaliar, né, a orientação espacial e temporal, vai avaliar a memória, vai avaliar a parte cognitiva que vai de soma, vai avaliar a fala, vai avaliar a atividade de vida diária. Só que, quando o paciente vai fazer esse teste, cria-se uma interrogação, cria um pensamento que todos nós, quando passamos por um teste, nós podemos alterar esse teste pelo nosso estado emocional. Então, se eu vou passar por um teste, por uma avaliação, pode ser que, por eu estar sentindo medo ou estar muito ansiosa, muito preocupada com o resultado, o teste venha a dar um teste positivo ou negativo devido ao meu estado emocional. Então, quem pode fazer esse mini exame do estado mental é apenas um especialista, o neuropsicólogo, o psicólogo, ou talvez até o médico, mas ele tem que ser especialista. Fechou isso tudo? Precisamos sim pensar o quê? No tratamento. O tratamento está evoluindo bem? Então pode ser que o diagnóstico fechou. Para isso, há uma necessidade de quê? Que todos nós possamos, mediante, desde o início da demência, ou desde o início dos sintomas, avaliar se aquele paciente tem rigidez, se aquele paciente é agressivo, se aquele paciente tem alucinações, delírios. Se cada um de nós começarmos a avaliar, observar as alterações desde a atividade de vida diária, a parte cognitiva, se cognitivo ele esquece coisas antigas ou coisas que aconteceram hoje. Se a parte da fala dele, se a parte emocional dele, se ele está agressivo. Então, tudo isso nós precisamos observar para que um outro fator que é interessante você observar é que tem algumas demências ou algum estado do paciente onde o paciente evolui muito rapidamente. E outras demências, a evolução é mais lenta. Não, meu familiar começou com 40 anos e está evoluindo muito rápido. Ele já em 6 meses, 1 ano, ele já está indo para a cama, ele está tendo dificuldade de deglutir, de mastigar. Tudo isso é interessante você familiar, você cuidador, levar para o médico e poder ajudar ele a fechar o diagnóstico. Muito obrigada. Eu estou com um canal no YouTube, Humanizando Vidas. Inscreva-se, compartilhe a sua vivência, compartilhe a sua dor, compartilhe o que você pensa, compartilhe para que nós possamos conversar e compartilhe também os seus conhecimentos para que mais pessoas possam abrir um leque de entender o que é uma demência, como tratar, como cuidar dos pacientes acometidos pela demência. Eu te espero no próximo vídeo.